Salve, salve, primeiro ano! Lembra que eu comentei em sala de aula, na aula de pós-modernidade, que esse era um dos últimos conteúdos bacanas, empolgantes em filosofia que a gente ia ter esse ano? Pois é, hoje a gente vai falar de um tema que eu não sei nem por que está aqui no conteúdo de filosofia. Devia estar no de sociologia, seguridade social e direitos humanos. É tão chatinho esse tema, mas tão chatinho, que olha só a cara do amigo aí do vídeo que eu vou passar para vocês no finalzinho. Parece bastante empolgante, não é mesmo? Mas vamos lá, vamos em frente. Então vamos começar do começo? O que é seguridade social, né? É um sistema que vai reunir diversas políticas públicas para garantir a proteção social por meio de áreas de previdência, assistência social e saúde pública. O que é essa proteção social, né? Por exemplo, a previdência social ela vai nos proteger contra riscos financeiros ligados à velhice, também conhecida como aposentadoria. Invalidez também, né, em caso de acidente de trabalho, por exemplo, fiquei inválido, tenho direito a uma aposentadoria por morte ou o famoso seguro-desemprego. A assistência social, ela vai nos fornecer amparo, né, às famílias em situação de vulnerabilidade, os famosos Bolsa Família. E a saúde pública, que visa garantir acesso universal aos serviços de saúde, o nosso famoso e mundialmente conhecido SUS. Mas caramba, professor, de onde vem tanto dinheiro para isso, né? Qual a origem dos recursos da Seguridade Social? Então, vamos dizer que é uma entidade falida, né? Não vamos entrar muito nesse mérito, mas a origem dos recursos ela vem do empregador, né? A empresa que nos contrata, ela paga um imposto e esse imposto vai para a Seguridade Social. Nós, enquanto trabalhadores CLT, temos nosso desconto ali de INSS, que também vai engordar o porquinho ali da Previdência Social. As loterias, Mega Sena, loteria esportiva, agora as bets que estão sendo super taxadas também, esse dinheiro vai para a Seguridade Social e do importador de bens ou serviços do exterior, que ele vai pagar uma taxa e essa taxa vai para a Previdência Social, para a Seguridade Social. Por que nesse quarto exemplo aqui, essa taxa vai para a Seguridade Social, né? Porque ao importar bens ou serviços do exterior, é entendido de que está se deixando de criar emprego aqui dentro do nosso país. Então, por isso existe essa taxa, para criar uma certa distribuição, ok? Podemos ir para o próximo? E aqui temos que a Seguridade Social não é algo inventado no Brasil porque os nossos governos são bonzinhos. Isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, como eu já devo ter falado para vocês em sala de aula, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela surgiu no contexto pós-guerra, onde foi criada a ONU, e aí logo em seguida a Declaração Universal dos Direitos Humanos para evitar as atrocidades de guerra, melhorar as desigualdades sociais, né, tirar um pouco do peso dessas desigualdades, entre outros fatores. E em seu artigo 22, a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e, de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Mas não para por aí. O artigo 24 vai dizer que todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. Já o artigo 25, ele é dividido ali em dois, onde no primeiro parágrafo diz que todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família
saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda por meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. E o artigo 2º, a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistências especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. E permita-me fazer um parêntese aqui. Eu comentei que o assunto é chato, de fato vocês devem estar vendo que é meio pesadinho, é muito artigo, etc e tal, mas é um assunto para quem for seguir aí Enem, vestibulares, FUVEST, VUNESP, Unicamp, enfim, concursos no geral, cai muito sobre Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, dá uma olhadinha, puxa um vídeo do YouTube sobre isso, se aprofunde um pouco mais no assunto para você ter sucesso lá na frente, beleza? Então falamos aí do artigo 22, do artigo 24, do artigo 25. Em suma, né, em resumo, a Seguridade Social ela vai atuar como um mecanismo de inclusão e proteção quando busca reduzir as desigualdades, lembra que a gente falou lá no começo? E promover a justiça social, oferecendo apoio àqueles que necessitam. Momento, pause e responda para a gente pôr a cachola para funcionar. A Seguridade Social e os direitos humanos. Qual dos seguintes direitos é garantido pelos artigos 22, 24 e 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Essa que eu acabei de ler para vocês. A. Direito à liberdade de expressão e opinião. B. Direito à seguridade social, repouso e lazer e um padrão de vida adequado. C. Direito à propriedade privada e à livre iniciativa. Ou D. Direito à participação política e ao voto. Tá facinho, hein? Quem ficou acordado até aqui vai matar essa fácil. Mas vamos lá, 30 segundinhos para pensar a respeito? Bora! Fácil, 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 né? A alternativa correta é direito à seguridade social, repouso e lazer e um padrão de vida adequado. E esses conceitos, eles não estão somente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Eles estão na nossa Constituição, a última Constituição de 88. Mas como eu disse lá no começo que esse é um conceito que devia estar mais em sociologia do que filosofia, deixa eu puxar um pouco a brasa para a sardinha da filosofia aqui. Vamos falar sobre esses conceitos de justiça, equidade e dignidade humana, vendo a tabela do próximo slide. Fechou? Então, se vocês forem pegar no caderno ali de vocês, onde a gente já escreveu sobre esses caras, a gente tem lá a dignidade humana em Kant, onde ele dizia que age de tal forma que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na de pessoa de qualquer outro, sempre também como um fim e nunca unicamente como um meio. A equidade, lembra que a gente fez até uma atividade sobre equidade de John Rawls em sala de aula? John Rawls dizia: forma de tratamento igualitário que respeita as condições peculiares e as circunstâncias de cada caso. Então, esse é o conceito de equidade, lembra? E o conceito de justiça, né, que é o valor ético máximo, segundo o qual toda ação humana deve se orientar conforme em certo bem comum ou sem contradição com ele. É o conjunto de valores e princípios que estabelecem deveres e obrigações entre os membros de uma determinada comunidade ou sociedade. E aqui eu já dei um spoilerzinho, né? Que a gente ia falar de John Rawls de novo. Lembra desses conceitos dele, da atividade que a gente fez? Lembra daquela imagem que comparava a igualdade e equidade,
onde igualdade, por exemplo, as pessoas querem enxergar por em cima de um muro, eu dou um caixote do mesmo tamanho para todos eles. Então isso é igualdade. A equidade é quando eu levo em consideração o tamanho dessas pessoas. Então, para quem é maior, eu dou um caixote menorzinho, porque não precisa muito, e quem é menor, um caixote maior, porque aí a pessoa vai conseguir enxergar bem ali do outro lado. Isso é equidade, né? Lembra do exemplo que eu dei também em sala de aula, aquele equalizador do aparelho de som? Essa é das antigas, né? Mas alguém deve ter um aparelho de som desses em casa que tem aquele equalizador. O que que é o equalizador? É algo que vai vendo os timbres, o grave, o agudo, como eles estão, às vezes o vermelho é o agudo, o verde é o grave, ou ao contrário, e aí a gente vai equalizando isso para um melhor som. E os princípios consensuais, que o Rawls acreditava que é possível estabelecer esses princípios de justiça de maneira consensual, ou seja, de acordo com todos, respeitando o coletivo e as individualidades. Então, bora para a última atividade de fixação dessa aula, né? Com base na teoria da justiça como equidade, formulada por John Rawls, é possível compreender a Seguridade Social como alternativa A, um privilégio concedido aos que contribuem para o crescimento do Estado; B, um sistema de recompensas voltado à meritocracia e ao desempenho individual; C, um mecanismo assistencialista incompatível com os princípios de liberdade individual; ou alternativa D, um instrumento para a justiça distributiva voltado à redução das desigualdades. Vamos lá, 30 segundos para vocês pensarem e irem colocando a alternativa que vocês acham correta aqui no chat, e aí logo em seguida a gente volta com a resposta correta. Mais fácil que responder chamada essa, né? Então, quem foi aí na alternativa D? Parabéns! Então, por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chame aqui no chat ou em sala de aula depois presencialmente. Porém, não deixem de fazer as tarefas do Tarefa SP relativo a essa aula. Lembrando que a presença de hoje está condicionada a isso. Então, corre lá agora, aproveita esse tempinho que a gente tem de aula e já faz a tarefa, que já deve ter subido lá para vocês, tudo bem? Muito obrigado, até a próxima!